Segundo as pesquisas mais recentes, a popularidade do presidente Lula vem caindo vertiginosamente. E uma probabilidade cada vez maior de uma troca de governo nas eleições presidenciais de 2026, isso vem animando o mercado financeiro, reduzindo a percepção de risco futuro com relação à economia do nosso país, o que faz com que a Bolsa de Valores brasileira comece a subir e o dólar comece a cair, intensificando uma queda que acumula quase 10% nos últimos 2 meses. E num cenário como este, dólar em queda, dólar que chegou a ser cotado a R$ 6,26 e que hoje, agora meados de fevereiro, é negociado a R$ 5,70, existe um investimento excelente que você pode fazer para atrelar parte do seu patrimônio ao dólar e também à Bolsa de Valores americana, aproveitando para comprar esse tipo de ativo agora a um preço mais barato, mais descontado, graças à queda do dólar. E no vídeo de hoje eu vou te falar qual ativo é esse, o quanto ele rende, inclusive te mostrar que historicamente ele supera o retorno trazido pela nossa inflação e até mesmo o retorno de inflação mais 7%, que é um dos recordes históricos de taxas de juros que a gente tem. Então vem comigo e assista esse vídeo até o fim. Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e com a queda de quase 10% no acumulado dos últimos 2 meses do dólar em relação ao real, eu não poderia deixar de trazer para vocês o principal ativo de exposição a dólar e ao mercado de renda variável norte-americano que eu tenho como meu aliado da minha carteira de investimentos. Se você me acompanha aqui há mais tempo, ou se você já é meu aluno do curso Mapa do Tesouro, inclusive se você quiser conhecer mais o meu treinamento sobre renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, vou deixar aqui embaixo o link da lista de espera do treinamento. Mas se você me acompanha por aqui há algum tempo, conhece minha filosofia de investimentos em ativos eficientes e de baixo risco, você sabe que é muito importante você ter pelo menos uma parte do seu patrimônio atrelado ao dólar norte-americano, que é uma moeda historicamente muito mais forte, muito mais robusta que o real e que sofre muito menos inflação. E é justamente por isso que a gente tem uma cotação crescente da moeda norte-americana ao longo do tempo em relação ao real. E se você então de fato quer proteger o seu dinheiro, você precisa ter investimentos dolarizados, ainda que você seja um investidor conservador. E existem formas muito simples, fáceis, baratas, democráticas de você fazer isso, o que é o que eu vou te contar na aula de hoje. E pessoal, então nesse cenário em que o dólar caiu quase 10% ao longo dos últimos meses, a gente tem uma excelente oportunidade de aportes em ativos dolarizados. A gente consegue comprar ativos a preços mais baratos. E eu vou mostrar então hoje para você, aqui na tela do meu computador, um desses ativos que para mim é a melhor forma de você investir no mercado norte-americano, isso sem tirar o seu dinheiro do Brasil, sem ter que abrir conta em outra corretora, investindo pela nossa própria Bolsa de Valores brasileira, que é o ETF NASD11. Então vem comigo aqui na tela do meu computador, que eu vou te mostrar como tudo funciona. Bom, olha só pessoal, eu trouxe aqui para vocês na tela uma comparação entre esse ativo que eu vou apresentar para vocês na aula de hoje, que é o ETF NASD11, cujo retorno dele está aqui representado por essa linha alaranjada, versus o desempenho da nossa inflação medida pelo IPCA, aqui representado pela linha vermelha, e o desempenho da nossa taxa Selic acumulada, que é o CDI. Se você não sabe, o CDI é uma taxa que caminha junto com a taxa Selic. Então o CDI, que é um dos principais índices aí que mede o desempenho de renda fixa, ele é uma taxa que se a gente comparar junto com o IPCA mais 7, que é a taxa média que a gente vem vendo sendo oferecida aí em títulos do Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, a gente consegue ver que, por exemplo, no prazo dos últimos 12 meses, esse ETF que replica, então, o desempenho da Bolsa Americana mais do dólar em relação ao real, ele vem performando muito bem. E não só no curto prazo isso acontece, não. Se a gente pega esse gráfico de comparação entre esses ativos, e a gente dilata isso para um horizonte temporal de 3 anos, a gente consegue ver que o ETF NASD11, ele continua performando melhor do que a nossa taxa Selic e o acumulado de inflação mais 7% ao ano. E se a gente alonga esse desempenho para mais tempo ainda, a gente vai ver que ele continua sendo um ativo vencedor. É claro, com uma certa volatilidade em determinados períodos, porque é um ativo de renda variável, mas se você procura um investimento seguro para você aplicar o seu dinheiro para o horizonte temporal de pelo menos 3 anos, sem sombra de dúvida, o ETF NASD11, que você compra pela nossa própria Bolsa de Valores brasileira, é uma excelente forma, então, de você se expor de forma barata e simplificada à renda variável americana e ao dólar. E, inclusive, você pode perceber que esse ETF, ele performou, inclusive, melhor do que IPCA mais 7%, que é um índice de rentabilidade que a gente tem no mercado financeiro brasileiro, que é praticamente imbatível. E como que funciona esse ETF? E o que significa isso? ETF, ETF NASD11. Como que isso funciona? E é o seguinte, pessoal, trazendo aqui para você o histórico de retorno do NASD11,
que é então esse ETF que a gente compra na própria Bolsa de Valores brasileira, se a gente pegar, por exemplo, o histórico do último ano, a gente vai ver que ele teve uma excelente performance. O histórico dos últimos 5 anos, ele também teve uma excelente performance. E o que é esse ETF? O ETF, na verdade, é um ativo que você compra aqui na nossa própria Bolsa de Valores brasileira, que dentro dele ele tem o quê? Um pacotinho de outros ativos. Dentro do ETF NASD11, como o próprio nome dele aqui ele mostra, né, ele investe o quê? No índice que se chama Nasdaq 100. Esse índice é um índice da Bolsa Americana que reúne o desempenho médio das 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então, dentro desse índice, a gente vê o desempenho de empresas como o Google, o Facebook, a Amazon, a Netflix, a Microsoft. Então, todas essas empresas estão dentro desse índice. E é um índice o quê? Que historicamente ele é muito vencedor, porque só compõe o índice Nasdaq 100 as melhores e maiores empresas do mundo. E aí, se você atrela, né, o seu patrimônio à variação desse índice, que é o que você faz quando você compra o ETF NASD11 na nossa própria Bolsa de Valores, você colhe os bons frutos de valorização desse ativo ao longo dos anos. Fora que o ETF NASD11, ele também o quê? Ele replica a cotação do dólar em relação ao real, porque o índice Nasdaq 100, formado por essas 100 maiores empresas, é um índice em dólar e o NASD11 é um índice que é negociado em real. Então, por exemplo, no momento em que eu estou gravando essa aula para você, veja que uma única cota desse ETF que você compra pela nossa própria Bolsa de Valores brasileira, né, código dele na nossa bolsa, inclusive, é o NASD11. Se você quiser comprar uma única cota, você vai pagar hoje R$ 17,57. Você pode comprar uma cota, 2 cotas, 10 cotas, 100 cotas, 1000 cotas, quantas cotas você quiser, e aguardar então, a longo prazo, fazer o quê? O seu trabalho de valorização. Como ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, o dólar caiu muito em relação ao real, você pode ver que isso aqui foi projetado no preço do ativo, que registra uma queda de mais de 1% nos últimos 30 dias. Mas ao longo do tempo, a gente sabe que quem tem paciência em renda variável, investe em bons ativos, colhe bons frutos. E aproveitar uma oportunidade como a atual, né, em que o dólar caiu quase 10% ao longo dos últimos meses, para você começar a investir nesse tipo de ativo ou fazer mais um aporte. É uma excelente oportunidade. E nesse ETF, cujo código eu acabei de mostrar aqui para vocês, você compra via Bolsa de Valores, né, pelo código NASD11, esse ETF, ele tem uma tributação extremamente simplificada. Primeiro, você não precisa pagar nenhum tipo de imposto de renda, né, enquanto você não faz a venda desse ativo. Ou seja, você só tem que se preocupar em pagar imposto de renda quando você vende esse ETF, e mesmo assim quando você vende com lucro, se você só faz compras, você não tem que recolher nenhum tipo de imposto, e o lucro que você tem na venda desse ativo, ele é tributado em 15%, né? Você tem que calcular esse imposto, assim como você faz com outros ativos de renda variável, né? Inclusive aqui no canal tem uma playlist sobre imposto de renda em que eu ensino a fazer isso, e você quando vende, só quando isso acontecer, que você tem que preocupar em calcular o imposto de renda a ser pago para a Receita Federal. Enquanto isso não acontecer, o seu ativo vai se valorizando aos poucos tranquilamente e você não precisa se preocupar. E além de ter um valor de cota extremamente democrático, ali por volta de R$ 17,60, esse ETF ele tem uma baixíssima taxa de administração. Né? Se você não sabe hoje, se você quiser investir no mercado americano, em dólar, em ativos norte-americanos, e você fizer isso por meio de um outro caminho, que são os chamados fundos de investimento, se você investe o seu dinheiro num fundo de investimento que aplica o seu dinheiro no exterior, você vai pagar tranquilamente taxas de administração de 1,5%, 2% ao ano. Enquanto nesse ETF é de apenas 0,3% ao ano, e você não precisa se preocupar com o recolhimento dessa taxa de administração, porque ela é feita automaticamente ao longo dos dias úteis do ano, do período em que seu dinheiro for ficar aplicado. Né? Então veja que você não precisa se preocupar com a taxa de administração, que já é uma taxa extremamente baixa, você não precisa se preocupar com o imposto de renda, só tem que preocupar com o imposto de renda quando você vende e vende com lucro. Então, só tem que preocupar em recolher tributo quando você fizer a venda. Então, é um ETF democrático, fácil de ser adquirido, de tributação simplificada e taxa de administração baixa, o que faz com que ele reúna, na minha convicção, os melhores elementos para ser a melhor, mais barata e forma mais eficiente de você investir no mercado americano, nas maiores e melhores empresas do mundo, e ainda expor seu patrimônio à variação do dólar em relação ao real, que historicamente tem uma trajetória, né, de valorização forte. Se a gente pegar quanto custava um único dólar em 2010, você comprava um dólar com R$1,99, e agora você precisa de quase R$6 para fazer a mesma coisa, comprar o mesmo dólar. Então, se você quiser proteger o seu dinheiro, de fato, ser um investidor completo, você também precisa ter ativos dolarizados na sua carteira. E na minha visão, o ETF NASD11 é a melhor forma de você fazer isso via Bolsa Brasileira, sem tirar o seu dinheiro do país. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer observação,
Deixa para mim aqui embaixo nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.